Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dependemos do Teu Espírito Santo. Está escrito que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Pai, por isso, para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, testifica nessa noite mais uma vez da Tua palavra, do que está escrito, pois só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Os que estão aqui creem em Ti e na Tua palavra. Então a minha oração de intercessão é para que o Senhor, segundo a sua graça, propósito, predestinação, revela aos Teus escolhidos, ao Teu povo, à Tua igreja, aqueles que foram chamados, escolhidos, desde antes da fundação do mundo, para a Tua glória. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e assim seja, segundo a Sua vontade, segundo o que está escrito, e eu digo amém. E quem crê e recebe, diga amém também. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Graça e paz, anjos de Deus. Amém? Amém. Vós sois deuses. Amém? Amém? Vós sois todos filhos do Altíssimo. Podem se assentar nesta região celestial para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bíblia, papel e caneta. Por quê? O apostolado dessa noite, como sempre, mais uma vez, será um apostolado de ensino que trará luz à sua mente, lhe trará entendimento, revelação e sabedoria. Levante a mão direita assim, ó, e diga: venha sobre mim espírito de sabedoria e espírito de revelação. Diga: assim seja. Eu creio, por isso eu falo. Venha sobre mim. Manifeste em minha vida, em minha mente, em minha alma, espírito de sabedoria e revelação. Venha sobre mim sabedoria e revelação. Amém? Glória a Deus pela sua vida. É sempre muito bom estar com vocês. Eu amo ser pastor nessa igreja, porque aqui eu tenho liberdade para pregar o que está escrito. Aqui, glória a Deus, 30 anos, vai para 30 anos, eu tenho plena liberdade para pregar e ensinar o que está escrito. Aqui não tem repulsa, aqui não tem a tradição para barrar, para bloquear, para impedir. Aqui é simples assim, ó. Se estiver escrito, eu creio. Todos já se assentaram à mesa? Porque eu vou servir a ceia agora. A verdadeira ceia, né? Qual o tema, Jaque, por favor, de hoje? Obras da carne versus pecado. O Espírito Santo mandou trazer de novo 25 anos em graça. Quantas vezes já falei sobre isso? 25 anos em graça? Quantas vezes já falei sobre isso? Obras da carne versus pecado. Ô Jaque, consegue abrir um parênteses e colocar um S minúsculo ali? Pecado, entre parênteses. Dos. Só o S no pecado ali. Isso, obrigado, olha lá. Porque são duas coisas diferentes. Pecado é uma coisa, pecados é outra coisa. E às vezes a pessoa não sabe discernir, porque não está debaixo do apostolado, então confunde pecado com pecados. E aí vira uma salada, né? E aí o crente já é crente há 30 anos e não entende, ele não sabe se ele é um pecador ou não. Porque ora diz pecado, ele passa por cima, ele nem vê a falta de um S. Às vezes ele lê pecados, ele fala, é verdade mesmo, é o que eu tenho. Aí o S chama atenção. Gálatas capítulo 5, por favor, vamos começar aqui. Obras da carne versus ou pecado. E aqui também vou falar sobre pecados, né? Na ministração vai entrar esses dois assuntos. Ah, papai,
Gálatas, e eu oro para que ele seja revelado, e assim já foi orado, profetizado, eu creio, por isso eu falo, assim será em sua vida. Aliás, para que lhe seja revelado, você já andou a metade do caminho para receber a revelação. Porque a primeira metade é o que está escrito. Então, o que está escrito já é a metade do caminho. Isso está no meu livrinho, Provérbios de MGA. O que está escrito já é a metade do caminho. O duro é se não tivesse escrito. Mas o está escrito já é a metade do caminho. E a outra metade? Quando você lê e crê. Aí é revelado. Amém? Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Cadê a caneta? Circule na sua Bíblia, ó. As obras do diabo. Amém, irmãos? Hã? O que está escrito em Gálatas 5:19? As obras? Então deixa circular. As obras da carne, isso tem que ficar patente. Pastor, por que você manda circular, manda sublinhar? Por quê? Porque às vezes você vai no mercado, irmã, ou irmão, às vezes você vai trabalhar, deixa a Bíblia lá na estante, deixa a Bíblia assim, aí alguém vai mexer quando, Gálatas 5:19, as obras da carne, já pronto. Não é por causa de você, não, mas por causa daquele que não... É o 1 Coríntios 9. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios. Ó, 1 Coríntios 9, 22, 23. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Oxalá você vai no mercado e deixa a Bíblia lá na estante da sala e a empregada vai lá, na hora de limpar, ela mexendo na Bíblia, abre lá Gálatas 5:19, Efésios 1:3, Hebreus 2:14. Deixa marcado Hebreus 2:14. Meu abençoado. Alguém pode ler, né? Sabe o sem querer, na curiosidade. Nossa, então o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Deixa eu fechar que a patroa está chegando. Pode fechar, mas já foi revelado, agora não sai mais da mente. Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas. Paulo está dizendo, quem que não conhece as atitudes, a natureza carnal, coisas que são da carne, tem nada a ver com o diabo. O que eu gosto da graça e do apostolado, presta atenção, o juiz no fórum, o delegado na delegacia, o tenente, o capitão lá no quartel, eles não conhecem a graça e o apostolado. Muitos nem conhecem a Bíblia, nem a sã doutrina. Só que você vai lá no fórum, o juiz não vai acreditar que se você fez alguma coisa, que foi o diabo. Ele não vai acreditar nisso. Sabe o que ele vai falar? Deixa eu ver aqui pelo Código Penal, você roubou, você cometeu esse crime. Levanta a mão quem está entendendo. Interessante, o juiz não está em graça, o juiz não está debaixo do apostolado, por vezes nem conhece a Bíblia. Mas se você cometer um crime, irmão, e falar que é o diabo ou que foi o diabo, não vai colar para o delegado, não vai colar para o juiz, não tem advogado que ameniza a pena. Quem está entendendo? Parece que o juiz está mais em graça com os evangélicos. Ai, essa aqui escapou. É porque os evangélicos tropeçam na casca de banana. Ô, irmã, você viu o que o diabo fez? Pô, irmão, você não viu a casca de banana ali, meu? Então, o crente tradicional, e isso é um defeito, ele espiritualiza tudo. Um dia tinha uma irmã falando em línguas, e aí terminou o culto e fui falar com ela. Ô, abençoada, glória a Deus pela sua vida, está falando em línguas, Espírito. Não era eu, não. Eu pensei, como que não era? Eu vi você falando. Não era eu. Isso aí. Então, tem gente que tem mania de santão. Era você sim, eu vi você falando em línguas. Quem está entendendo? Você não é assim não, né, abençoado? Você entendeu aí? Não, eu não. Irmão, Deus é Deus, você é você. Se é você que está pregando, é você que está pregando. Não é Deus, é você que está pregando. Se é você que está orando, é você que está orando. Não, mas não era eu, não. Mas quem que era? Eu estou vendo você. Não, papai. Não sou eu, não. Isso aí era quem, irmã?
Então, o crente tradicional ele tem esse defeito de espiritualizar tudo. Já o juiz não tem esse problema de espiritualizar. Quem entendeu, hein? Se for lá, se cometer um crime e cair na mão do juiz lá no tribunal, não vai colar, hein? Não vai colar falar que foi o diabo, que o demônio, que o Exu. Não vai colar com ele. Ele não vai ler a Bíblia, ele vai ler o Código Penal e vai ter que pagar. Estou orando para os pastores começarem a entender isso também. E parar de atribuir coisas a quem já foi aniquilado. E assumir a responsabilidade. Eis o motivo porque Paulo disse, não erreis, vírgula, de Deus não se zomba, versão atualizada, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6,7, estou citando. Tudo que o homem plantar, não é o diabo, o demônio, tudo, lê lá, tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Parece que o juiz já entendeu isso, né? Tudo como plantar, matou, roubou, assaltou, então tudo como plantar, isso que ele colherá. Tem nada a ver com o diabo. Quem entendeu aqui esse pedacinho aí? Paulo foi o primeiro a entender e separar essas coisas. Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas, as quais são uma delas, são incontáveis. Aqui tem muitas que Paulo não citou, as quais são uma delas, prostituição é obra da carne. Quem se prostitui é a carne. Impureza, a carne é impura. Lascívia, sensualidade em demasia. Lascívia, isso aqui é obra da carne. Idolatria, feitiço, feitiçaria. Feitiçaria, vou acender uma vela aqui para fazer um mal, eu vou matar uma galinha. A galinha não tem nada a ver com isso. Você sabia disso? Coitado das galinhas pretas. Quem que fez a galinha branca? E quem fez a galinha preta? Ah, não pode falar preta, a galinha negra. Ah, não, também não. A galinha afrodescendente. Que besteira, o mundo tá chato, né? Quem fez a galinha preta? Quem fez? É ela que paga o pato na hora da feitiçaria. O que eu quero que você entenda é que são crendices. Na Índia, já não é galinha. Lá é o elefante, lá é a vaca, lá é a barata, lá é o rato. Você sabia que lá eles não matam rato? Na Índia? Sabia que não mata barata na Índia? Nossa! Por que eles não matam a barata? Porque eles creem em reencarnação. Eles não matam barata pensando que pode ser o bisavô dele, então não vou matar meu bisavô. Eu não estou brincando, isso é sério. Na Índia, se uma vaca parar na frente do banco, naquele dia o banco não abre, enquanto a vaca não sai de lá. E ninguém pode tocar ela, chuchar ela, ninguém. Porque para eles, é um país politeísta, para eles a vaca é um Deus. Se ela parou ali, tem um propósito. Crendices, feitiçaria, voodoo, macumba, sei lá que nome se chama. São obras da carne. É tudo a carne que pratica essas coisas. Feitiçarias, inimizade, não vou com a cara dela, tô de mal. Tá de mal, come sal na panela de mingau, deixa um pouco. Inimizade é obra da carne. Porfias, lutas, né? Ciúmes. Você vê que as pessoas brigam por causa de ciúme, marido, mulher, namorado, briga até por causa de ciúme. Ciúme é coisa da carne. Iras, até nervoso, só anda irado, nervoso. Isso é a carne. Alguns lugares falam que é o diabo, que é o demônio. Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever, que iras faz parte da natureza carnal. Quem é que não se ira? O rico, o pobre, a mulher, o homem, o jovem, o velho, o solteiro, o casado, o vivo, quem é que não se ira? Criança se ira. Iras, pelejas, dissensões, facções, uma outra versão, divisões, né? Essa aqui é dura, hein? Invejas. Putz, tem coisa mais feio que inveja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem coisa mais feio que inveja?
O que é inveja? Não é querer ter. Querer ter é ambição. Isso é bom, isso é legal. Eu quero ter. Isso é ambição, isso é louvável. Ambição, querer ter. Inveja não é querer ter. Inveja é querer ter o seu. Quem entendeu? Querer ter não tem nenhum problema. Eu quero ter. Então vai lá, trabalha e compra. Não tem problema nenhum. Você pode querer ter um foguete, uma nave espacial, não tem problema nenhum. O problema é você querer ter o da pessoa. Isso se chama inveja. Isso é a natureza carnal. Isso tem que estar debaixo dos nossos pés. Amém? Nós não podemos ter inveja. Eu queria tanto um carro branco. Vai lá e compra um carro branco, ué. É igual, mas não é o dele. É que você gosta de branco também. Para não falar que é inveja. Se você falar que gosta de branco também, não é inveja. Se você está comprando branco porque ele tem branco, você precisa ter um branco porque ele deu, aí é inveja. Mas se você comprar branco porque você gosta de branco, ainda que seja igualzinho, não é inveja. Quem entendeu? Então a inveja é um desejo maligno que está na carne. Essa é fácil de combater, né, abençoado? Quem recebe? Não é fácil combater a inveja? Longe de mim ter inveja, eu nunca tive inveja de ninguém. Eu aprendi com meu pai. Você tem dinheiro para comprar, compra. Você não tem, vai embora. Ou fica olhando, ou então não quer nem olhar, vai embora. Isso eu aprendi de criança. Eu quero comprar um carrinho a pilha, aquele que acende o farol. Não tem dinheiro. Então vamos embora. Então não tem dinheiro, não tem dinheiro. Isso eu aprendi com meu pai. Não, quero ficar olhando. Então tá bom, não tem inveja, hein? Fica olhando. Olha lá o carrinho e tal. Eu não tenho como comprar, mas eu não tenho inveja. Está entendendo? Dá para você combater a inveja. Dá para você vencer ela. O que você não pode é querer o que ele tem e que vem para você. Às vezes criança faz isso. Já viu criancinha que quer? Eu quero. A mãe vai lá e compra uma maçã do amor. Não, eu quero a dele. Já viu criança assim? Está comendo maçã do amor? Eu quero. A mãe vai lá e compra uma, compra 5, compra 10. Não, eu quero a dele. Diga, isso é inveja. Gálatas 5, versículo 20. Inveja, 21. Bebedices. Aos Colossenses, Paulo disse: ninguém vos julgue pelo beber. Então, beber não tem problema nenhum. Qual o problema de beber? Você não bebe água? Você não bebe café? Você não bebe leite? Você não bebe chá? Você não bebe tantas outras coisas que eu não vou nem citar nomes para os religiosos não se escandalizar, né? Porque eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa liberta. Eu não sou escravo de nenhum sistema, principalmente religioso. Está entendendo o que eu estou falando? Então, por causa de religiosos, eu não vou nem citar nomes. Porque os religiosos só me arrumam problema. Então, Paulo mandou andar em sabedoria. Mas está escrito, Paulo disse para os Colossenses: ninguém vos julgue pelo beber. Ô pastor, eu posso? Irmão, você pode se você quiser, irmã. Ô pastor, eu posso? Ô, irmão, você pode se você quiser, irmão. Pode pular até de um prédio se você quiser. Eu prefiro descer pelo elevador. Há uma diferença na sabedoria. Então, tudo você pode. Vou pular do prédio. Coríntios 6,12. Tem coisa que não convém. Mas poder você pode. Eu não vou te segurar, hein? Eu estou avisando logo. Tem coisa que não convém. Então, ande de sabedoria. Então, vou descer pelo elevador. Acabou a força. Vou descer pela escada. Eu vou pular do prédio só porque chega mais rápido. Está entendendo o que é andar em sabedoria? Está entendendo o que é ser livre? Não posso pular porque eu sou crente. O crente tem que descer pela escada. Ô, irmão, eu desço por onde eu quiser descer. Não há uma imposição. É claro que só um exemplo. Não há uma imposição, não há um mandamento, não há uma ordenança, não há uma condenação. Se você já entendeu Gálatas 5, se você está em Cristo mesmo, você sabe que você é livre, não libertino. Você anda em liberdade, não em libertinagem. Cadê os crentes verdadeiros? Não preciso dar detalhes. Então, Gálatas 5:21, bebedice é uma obra da carne.
orgia. Pô, Paulo já aumentou agora bastante o nível, né? Verso 19, prostituição. Verso 21, orgia. É prostituição ao cubo. Tem ao quadrado e ao cubo e por aí vai aumentando a prostituição, até que se torna orgia. Oh, o demônio! Não, Paulo está dizendo que são obras da carne. Quem está entendendo? Eu estou te explicando o que são obras da carne. Efésios 4 fala sobre mentira. O que mentia, não minta mais. O que furtava, não furta. E são obras da carne também. Furtar, roubar, mentir, enganar. Quem está entendendo? Não pagar, ser caloteiro, enganar as pessoas, passar para trás. Tudo isso é obra da carne. Eu preciso falar que fumar é obra da carne? Eu preciso falar que bebedice é obra da carne? Eu preciso falar que usar drogas são obra da carne? Eu preciso falar que tantas coisas são obras da carne? Então você precisa entender o que são obras da carne. Por quê? E para quê? Para você não atribuir a algo espiritual. Ah, pastor, eu estava bem, de repente eu fui lá. Ô, irmão, fica esperto, hein? Cuidado aí, irmão, não espiritualiza muito não, hein? Interessante que as pessoas que cometem atrocidades segundo a sua carne, a maioria nunca fazem contra si mesmo, né? Já percebeu isso? Então quer dizer que ele está o quê? Consciente. Está entendendo? Faz contra outrem. Geralmente não faz contra si mesmo. Ah, a polícia prendeu. Oh, ele é louco, agora está dizendo que ele surtou. Está na moda falar isso. Né? No meu tempo era vagabundo mesmo, safado. Hoje fala que ele surtou. Ah, ele surtou. Interessante, ele surtou, ele não comeu cocô. Ele surtou, não bateu a cabeça na parede. Ele surtou, não comeu terra. Que surto que é esse? Ah, ele mexeu com a mulher dos outros. Ah, ele surtou. Ah, para mexer com a mulher dos outros agora não é mais safadeza. Agora é surtar. Interessante que ele não comeu cocô, né? Aí ele não estava surtado, né? Aí ele estava consciente das coisas. Então é safado mesmo. Não tem nada de surtar. Quem está entendendo, hein? As obras da carne são conhecidas. Por que eu estou lendo bem devagar o Gálatas 5? Para te mostrar e deixar claro que uma coisa é uma coisa. Agora eu vou falar de outra coisa. Que é outra coisa. Que não tem nada a ver com as obras da carne. Entenderam as obras da carne? Vamos terminar? Para que eu fale de outra coisa? Gálatas 5, 21. Invejas, bebedices, orgias. A lista é infinita, irmãos. Fazem cada coisa na vida, no mundo, e coisas semelhantes a estas. Paulo falou coisas, no plural, semelhantes a estas. Tem coisas piores, tem ou não tem? Paulo não falou de um safado sem vergonha pegar uma criança de 1 ano e estuprar. Ele não falou isso aqui. E não tem também? E não tem coisa até pior que isso? São obras da carne. Nossa, pastor, um adulto de 40 pegar uma criancinha. É para você ver. Só que se ele cai lá na mão do juiz, não tem diabo, hein? Não tem diabo, não tem surto, não tem demônio. Quem é que está entendendo? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Não adianta falar que foi o diabo. Eu vou falar em 30 segundos. Uma vez eu estava assistindo televisão e prenderam o homem que deu 10 facadas na mulher. Claro, matou a mulher, 10 facadas. Pegaram ele e levaram para a delegacia. E o homem falava, não foi eu, tal. Eu não sei, o diabo entrou em mim, tal. Aí o policial falou assim, ô doutor, foi para o delegado. Ele está dizendo que não foi ele, está dizendo que foi o diabo que fez isso aí. O delegado falou, não, tudo bem. Então vamos prender ele. Quando nós achar o diabo, a gente solta ele. Matou, pela lei do Brasil, 30 anos de cadeia. Então, vão ficar sem achar o diabo por 30 anos. Por 30 anos o diabo vai estar livre. E ele vai ficar preso. Vamos terminar Gálatas 5, 21. Inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a essas, acerca das quais já vos declaro, hein? Como antes já vos preveni. Quer sublinhar aí, ó? Que os que cometem essas obras da carne e coisas piores não herdarão o reino de Deus. Vai para a cadeia, para o chilindró. Quero ver ele viver em paz. Matou uma criança, estuprou uma inocente.
quero ver ele viver em paz agora, porque o reino de Deus, Romanos 14, 17, é paz. Quero ver ele viver em paz. O Cupertino, Paulo Cupertino, pegaram ele, né? Demorou, mas pegaram. Não tem como viver em paz. Matou o ator, matou o pai, matou a mãe e ele fugiu. Pode fugir, mas você não tem como viver em paz, até que se entregou. Por quê? Não herda o reino de Deus, que é paz, que é gozo no Espírito Santo. Como é que vai ter gozo no Espírito Santo se ele matou 3 pessoas lá atrás? Como é que ele vai dormir? Você acha que ele não sonhava? Realiza, vamos ser seres humanos normais. Você acha que ele não sonhava com o que ele fez? Você acha que ele não tinha pesadelo com o que ele fez? E foge para lá, e foge para cá, e vai para outra cidade, vai para outro estado, até que não aguentou, passa um ano, até que não aguentou, ele não tem como ter paz. Não herda, não recebe o reino de Deus. Teve que se entregar. Quem está entendendo? Os que cometem, eu não vou dar detalhezinho porque são muitos, os que cometem obras da carne não herda o reino de Deus. Diga bem forte, o que é o reino de Deus? Romanos 14, 17. É gozo, paz, alegria, justiça. Alegria no Espírito Santo. Matou 3 pessoas, como vai ter alegria? Matou 3 pessoas, como vai ter paz? Se eu dever R$1, já não tenho paz. Se tem uma coisa que eu não gosto de dever, hein? Putz, tem uma coisa que eu não gosto é dever, irmão. Ainda mais pobre. Se dever a Casa Bahia, tudo bem. Casa Bahia não vai na sua casa bater palma. Mas o pobre, se dever o pobre, está perdido. Você fala, ó, quanto ficou faltando na padaria? Ah, ficou faltando 50 centavos. Ah, tá bom, depois eu trago. E você não traz? Vão falar assim, ó, aquele safado lá, ó, ficou devendo. Pô, é que eu esqueci. Não é safado não, é que eu esqueci. Então, já para ninguém pensar, então, tal 50. Você vai no bazar comprar uma agulha, comprar um botão. Ah, mas é só R$1,50. Paga logo, irmão. Dever pobre é a pior coisa. Vão te queimar na vila, hein? Às vezes você nem lembra mais. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Coisa que eu não gosto é dever, irmão. Se eu dever, eu não consigo. Eu passo em 3, passo em 4, passo no cartão, me viro. Pago a vida. Mas dever, eu não gosto. Eu quero passar, eu quero voltar, eu quero entrar, eu quero sair. É o que Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa entrar e sair diante do seu povo. É o que eu sempre pedi a Deus. E para que eu possa entrar e sair, eu tenho que estar em dia. Por isso Romanos 12, é ninguém devais coisa alguma. Porque se eu estiver devendo, eu já não consigo passar naquela rua. E eu não quero dar a volta, eu quero passar ali. Por isso que eu não devo nada para ninguém. Eu vou onde eu quero ir. Eu não me escondo de ninguém. Não dou a volta. Vamos falar sobre o pecado um pouco. Romanos capítulo 5. Qual o tema, Jaque? Obras da carne versus pecado. Então, irmão, eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te censurar. Você é você e eu sou eu. Se você entender, se você já leu que quem comete as obras da carne não vai conseguir dormir depois, já valeu ter vindo aqui hoje. Quem aqui já ficou sem dormir e não se sente bem? Não precisa falar o quê? Por causa de alguma coisa que fez, chateou alguém. Quem já ficou assim? Porque ofendeu, porque falou demais, porque falou de mim. Já ficou assim alguém? Porque você sente mal? Você não sente mal? Às vezes não consegue dormir, às vezes não consegue almoçar, às vezes... O que foi, bem? Você não quer comer? Eu não quero comer porque deu briga lá na firma, lá discutir. Uma besteirinha. A carne não deixa a gente assim? A alma, chateia a alma. Então... Vamos deixar claro o que são obras da carne e o que é pecado, né? Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Apostolado hoje é extremamente sã doutrina. Hoje não tem palavra profética. Hoje é apostolado, palavra apostólica 100%. Romanos 5, verso 1. Pelo que? Por um homem entrou o quê? No singular, circule aí, ó. Pecado. Por um homem entrou o pecado. Não é os pecados, o pecado. Através de um homem. Não havia pecado na terra. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra e não tinha pecado na terra. Estava uma maravilha. Gênesis 1. Gênesis 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Estava uma maravilha ainda.
Gênesis 3, lá vem a Eva através do Adão. Gênesis 3, aí Deus deixou eles no jardim lá e foi ali e tal. Deixa eu ver se não vai desobedecer, né? E o Deus, quando ele voltou, o Adão já estava... A Eva... Entrou o pecado no mundo. Quem entendeu? Mas não estava assim. Adão! Adão! Adão, por quê? Não, Senhor, eu te vi e tive medo, que eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Nunca falei sobre isso com você? Nudez? Vergonha por estar nu? Adão, você pecou? Em outras palavras, você desobedeceu? O que é pecado? Desobedecer leis de Deus. Isso é pecado. Adão, você desobedeceu? Em outras palavras, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? A mulher que o Senhor me deu, essa mulher também não vale nada. A mulher que o Senhor me deu. Ah, então não foi você. Foi a mulher que eu te dei. Eva, você... a serpente me enganou. Um foi passando para o outro. Quem está entendendo? Um foi jogando para o outro. Romanos 5, irmão. Sobrou para todo mundo. Paulo disse até sobre aqueles que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Um pecou, todos pecaram. Quem entendeu? O que é pecado? Quer escrever aí? Pecado é desobediência, é quebrar um mandamento, uma lei de Deus. Isso é pecado. Pastor, mas Hebreus 9, 26 diz que o pecado foi aniquilado. O pecado de Adão foi aniquilado. O pecado que nos separava de Deus foi aniquilado. Vamos ver Romanos 5 aqui. Romanos 5, versículo 12. Desculpa se eu falei verso 1, hein? Não lembro mais. É Romanos 5, 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos. Nossa! A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Por muitos anos eu não entendia como todos pecaram. Como assim todos pecaram? Quem pecou foi Adão. Duvido que você nunca pensou isso. Como assim todos pecaram? Não foi o Adão que pecou? Foi ou não foi? Mas a morte passou a todos os homens. Não é mal isso? Muito mal, né? Mas você vai aplaudir a Deus quando eu te falar algo aqui. Do jeito que a morte, através do pecado, passou a todos os homens, a vida, através da graça, também passou a todos os homens. Minha professora de matemática me ensinou que mais e menos é mais. Mais e menos é mais. Você deve 1, você ganha 1, pronto, pagou. 0 é positivo, 0 é mais. Então, o pecado passou a todos os homens. E agora? Não, o que Jesus fez justificou todos os homens. Voltou ao 0. O Adão destituiu todos os homens. Negativo. A conta está negativa, porque ele destituiu todos os homens. Mas a conta voltou a ficar positiva, porque do jeito que Adão destituiu, Jesus reconciliou. Voltou a ficar positiva de novo a conta. Diga, graças a Deus. Diga, Abba, Pai. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Grava isso, ó. O pecado entrou no mundo por causa de um homem. Não foi por causa de você. Não foi por causa de nós. Romanos 5,13. Porque antes da lei, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, antes da lei, o pecado já estava no mundo. Antes da lei, o Adão não pecou? Então o Adão pecou antes da lei, o pecado já estava no mundo. Romanos 5, verso 13. Mas não havendo lei, porque a lei só veio em Êxodo capítulo 20, através de Moisés, não havendo lei, o pecado não era imputado. Mas o pecado já estava lá. E todos já eram pecadores. Por causa de, Romanos 5,12, por causa de um homem. Aí você fala assim, né? Nossa, o Adão estragou. Ei, esquece o Adão, irmão. Nós já estamos em outra já. Amém? Esquece o Adão, irmão.
Não fica assim, nossa, o Adão, olha o que... Ó, esquece o Adão, irmão. Meu pai falava, quem morreu ontem, hoje já faz um dia. Esquece o Adão. Porque o estrago que ele fez, Jesus já consertou. Glória a Deus. Esquece o Adão. Eu estou só te contando uma história. Quem está entendendo? Eu estou só te contando como foi. Esquece o Adão. O estrago que o Adão fez já foi consertado. Oh, glória a Deus. Romanos 3:23. O Adão destituiu. 2 Coríntios 5:18. Jesus reconciliou. Diga comigo, Romanos 3:23. Adão destituiu. Diga, 2 Coríntios 5:18. Jesus reconciliou. Por favor, por favor. Essa é a graça, a abundante graça revelada em Jesus. Qual o presente? A abundante graça, justo e justificador. O que significa a frase Jesus é o nosso Senhor? Filipenses 2:10 e 11. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. O que significa dizer que Jesus é o nosso Senhor? Tem muitas pessoas que falam, Jesus é meu Senhor, Jesus é o Senhor. Nem sabem o que é isso. O que significa literalmente a frase, Jesus é o meu Senhor? Significa que eu estou andando no Espírito e não na carne. Se alguém diz Jesus é o meu Senhor e está andando na carne, ele não é o Senhor coisa nenhuma. Então quem é o Senhor é a sua carne, que te leva para onde você quer e faz o que ela quer fazer. Então Jesus não é o Senhor. Mas se você controla a carne, se você domina a carne, se você está vencendo a carne, o Espírito está ganhando sobre a carne. Então de fato, Jesus é o teu Senhor. Jesus é o Senhor de quem anda em mentira, de quem anda em prostituição, enganando, defraudando. Jesus é o Senhor de quem anda nas obras da carne. Se Paulo diz que quem faz essas coisas não herdará o reino de Deus, então ele não é o Senhor. Jesus é o Senhor de quem está reinando sobre a carne. O Espírito Santo está mandando ler aqui. Deixa o Romanos 5 aberto, abre em Gálatas 5. Quando eu paro e penso assim, é porque eu estou parando para ouvir o que o Espírito Santo está falando e obedecer ele. Gálatas 5. Deixa o Romanos 5 aberto que eu já volto aí. Gálatas 5, olha lá. Ó. Gálatas 5, verso 16. Aqui você vê se Jesus é o teu Senhor ou não. Olha o teste aqui. Ó. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a vontade da carne, os desejos da carne, a concupiscência da carne. Agora, para aí, olhem para mim. Quando Paulo fala, não satisfarei os desejos da carne, ele não está dizendo que, eu estou com uma vontade de comer uma feijoada. Não vou comer não, porque é vontade da carne. Deixa de ser bobão, rapaz, não é sobre isso que Paulo está falando. Amém? Amém? Quando ele fala não satisfarei as vontades da carne, é coisa errada na carne, não é comer uma feijoada. Estou com uma vontade de viajar, de passear, de ir na praia. Não é isso que ele está falando. Não satisfarei as vontades da carne é desejo da carne errado. Matar, roubar, assaltar, eu vou lá dar um soco, vou me vingar. Se você andar no Espírito, você não vai fazer essas vontades da carne. É disso que Paulo está falando. Aí o irmão, eu estava com uma vontade de comer um chocolate, mas não vou comer. Por quê? Não vou fazer a vontade da carne. Irmão, deixa ser bobão, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Chocolate não tem nada a ver com a carne, irmão. Ficou claro aí? Gálatas 5,16. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Você acha que Paulo está falando de comer chocolate, abençoado, tomar Coca-Cola e comer um x-salada? Você acha que é isso que Paulo está falando? Não, claro que não. Tanto é que não, que no verso 19 em diante ele fala das obras da carne e não fala de comer chocolate, comer x-salada.
Ele fala de coisas malignas da carne. Ficou claro ou não ficou claro? Então, para terminar, peraí. Gálatas 5,17, ó. 17. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. 18. Se você for guiado pelo Espírito, você não vai obedecer à carne. Se de fato Jesus é o teu Senhor, você não vai cumprir essas obras aqui de Gálatas 5,19, essa lista grande que tem coisa até pior que Paulo não falou. Porque Jesus Cristo é o teu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, é Ele que te guia. Verso 18. É Ele que te guia. E aí você vence o verso 16, você vence o verso 17, porque Ele é o teu Senhor. Verso 18. Você é guiado pelo Espírito. Amém? Então volta para o Romanos 5, que eu vou fechar essa porta aqui. Ó. Olha o Romanos 5, versículo 14. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou... Sublinha aí, ó. Diga comigo, desde Adão até Moisés. Olha lá, ó. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou... Quando ele fala morte, ele está falando do pecado, tá? Da consequência do pecado, do estrago. A morte reinou desde Adão até Moisés. Para aí. O que Paulo quis dizer até Moisés? Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Quando ele disse até Moisés, não é literalmente até quando Moisés morreu em Êxodo, em Deuteronômio. Quando ele fala a morte reinou de Adão até Moisés, significa até a lei. O fim da lei. A morte reinou. Que morte? O pecado dominou de Adão, Romanos 5, 14, que cometeu o pecado. Então a morte... passou a todos os homens, ela dominou de Adão até a cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, terminou a lei, o fim da lei, acabou a lei. E aí entrou Romanos 6,14. Não estamos mais debaixo da lei, agora estamos debaixo da graça. Se não estamos debaixo da lei, eu não sou mais pecador por causa de Adão, porque eu não estou mais debaixo da lei. Diga bem forte, como estamos agora? Romanos capítulo 4. É assim que nós estamos. Romanos 4, 25. Adoro esse texto. Uma das maiores revelações de Paulo. Romanos 4, 25. Eu já vou dar interpretado. Jesus morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para a nossa justificação. Segundo a língua portuguesa, que eu não preciso nem da revelação para entender esse texto. Segundo a língua portuguesa, olhem para mim. Se Jesus morreu por nossos pecados, nós estamos sem? Ao plural, pecados. Ó, Romanos 4, 25. Ó, morreu por nossos pecados. Por que no plural, pecados? E Romanos 5, 12 diz pecado. Pecador, porque foi uma atitude de Adão. Uma única atitude de Adão, isso diz Romanos 5. Uma única atitude de Adão fez que todos fossem pecadores. Todos, plural, pecadores. Pecado único, de um só, Adão. Então, por causa de Adão, singular, todos, no plural, foram feitos pecadores. Vírgula. Por um ato de desobediência, vírgula. Mas por um ato, por uma atitude de obediência, que foi a de Cristo morrer na cruz, todos foram justificados. Justificados por quê? Porque Romanos 4, 25. Ele morreu por nossos pecados. Abre um parênteses. Se morreu por nossos pecados... não temos mais pecados, porque ele morreu pelos pecados. Fecha parênteses. Vírgula. E se ele ressuscitou para a nossa justificação, nós estamos justificados. Então, diante de Deus, como que nós estamos? Sem pecados e justificados. Por isso que Efésios 1,4 diz, para apresentar diante deles santos e irrepreensíveis. Porque estamos sem pecado. Dá uma alegria aí, não é legal saber disso aí? Que você está sem pecado? Ou você vai embora, nossa, o que foi, irmão? Putz, irmão, quer dizer então não temos mais pecado? Irmã, da glória a Deus. Que você está numa igreja em graça. Porque numa igreja da lei, o crente entra pensando que é um pecador. E ele sai tendo certeza. É a pregação da lei. Mas não estamos debaixo da lei. Porque estás debaixo da graça,
e não debaixo da lei. Canta Romanos 6,14. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre... Romanos 6,11. Considerai-vos mortos ao pecado. Romanos 6, 10 e 11, Paulo nos ensina a considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas como que é numa igreja da lei? Eles estão vivos para o pecado e mortos para Deus. Ao contrário. É lamentável o sistema evangélico. Lamentável, com uma Bíblia na mão, com escola dominical e tudo, com seminário e blá, 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 com teologia e tudo, e todos ainda se sentem pecadores. Parece que por eles ou para eles, Jesus morreu em vão. Não parece? Vamos para Romanos 3, estou terminando. Romanos capítulo 3. Romanos é um livro riquíssimo em revelação da graça. Quem pode falar, Abba Pai? Como tem revelação da graça em Romanos. Romanos 3, 28. Tão curtinho, tão pequenininho, mas tão poderoso. Eu sei até de cor. Não vou nem pôr o óculos. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, vírgula, sem as obras da lei. Que legal, que maravilha! Romanos 5 tem até uma música. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com... É assim que eu vivo. Eu estou justificado. Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Acabou. Deus não quer o meu sacrifício. Deus não quer o teu sacrifício. Acabou. Romanos 3, 28. Nós estamos justificados pela fé, sem as obras da lei. Isso se chama boa nova, boa notícia, evangelho, graça. E o Espírito Santo está mandando ler um texto aqui, Colossenses capítulo 2, abre aí. Então o pecado era o pecado original de Adão. Romanos 5, de um só. Foi ele que pecou, não foi eu, hein? Diga bem forte, não foi eu que pequei. Fala para o seu irmão, eu nem estava lá no dia. Não é? Você estava lá, pastora, no dia que ele pecou? Não estava, né? Jó 38, eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Cadê os predestinados? Também plantado como semente de uma flor. Cadê os vasos? E nesse vaso o Espírito... Para que você nasceu? Glória a Deus pela sua vida. Colossenses 2. Quem que já achou o Colossenses 2? Coloca o dedo no verso 13. Mais claro que isso não tem como, hein? Mais claro que isso não tem como. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos... plural, pecados. Diga comigo, por que pecados? Diga, e não pecado. Por que pecados? Por causa de Romanos 5, 14, 15, 16. Que o Paulo diz que por causa de um, todos foram feitos pecadores. No plural. Por causa de um, singular. Quem é esse um? Adão. Todos foram feitos pecadores. Então, Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Ou, biblicamente falando, vos vivificou juntamente com Ele.
Jesus morreu e ao terceiro dia Ou seja, quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou também, porque você estava morto. Efésios 2:1, estando vós mortos em vosso pecado. Nós estávamos mortos. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu vida. Pastor, mas... irmão. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz, Deus em Jesus me comprou. Percebeu? Você não sabia, Colossenses 2:13, mas Ele vos vivificou. Mas vivificou e eu andava mentindo, usando droga, andava em prostituição, andava na carne. Por isso que quando você ouviu o Evangelho, Efésios 1:13, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da redenção. Quando você crê, tudo muda quando você crê. Você já nasceu salvo, ovelha. Você já nasceu abençoado, ovelha. Já nasceu justificado, ovelha. Mas andou na carne porque não conhecia o Evangelho da graça. Quando você ouviu, então... Quem agora está em Cristo... Cante comigo. Quem agora está em Cristo... As coisas velhas já passaram. Não tem mais carne. As coisas velhas já passaram. Assim. Aleluia. Nova vida. A nova vida veio por 2 motivos. Digam, 2 motivos. Porque Jesus morreu e ressuscitou? E porque eu ouvi o Evangelho? Cadê a Sara? Vem me ajudar, Sara, para terminar. Vamos ficar de pé com Colossenses 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. Tudo aconteceu na cruz, irmão. Deus te deu vida juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os nossos delitos. E para terminar, Colossenses 2,14, olha que palavra poderosa. Colossenses 2,14, você não tem mais dívida nenhuma. Ninguém pode te chamar de pecador, porque sua dívida foi paga, foi riscada, foi cancelada. Colossenses 2,14, havendo riscado a dívida que você tinha. E qual era essa dívida? Nem foi você que fez a dívida. Quem é que fez a dívida? O Adão. E ele morreu. A herança que nós recebemos foi a dívida dele, o pecado. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra as suas ordenanças, o qual nos era contrário. Colossenses 2,14. Tirou do meio de nós. Em nosso meio não há mais dívida. Em nosso meio não há mais dívida. Eu estou querendo dizer que em nosso meio não há mais pecado. Porque no verso 13 diz que Ele perdoou todos. Não há mais dívida. Eu sou livre. Eu sou salvo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não! Gálatas 5,13. Eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Eu já li Gálatas 5,13. Mas eu conheço também Gálatas 5,1, que Cristo me libertou e por isso de fato eu sou livre. Vamos agradecer a Deus por tal liberdade. Espírito Santo, Espírito enche-me. Espírito Santo, Espírito enche o meu ser. Obrigado, Senhor. Por me fazer, me escolher, me chamar, me predestinar para ouvir o Teu Evangelho, a Tua graça. Eu não sabia que era alguém, mas o Senhor já tinha morrido por mim, já tinha ressuscitado.
Se eu não sabia, Romanos 4:25, o Senhor já tinha morrido pelos pecados, eu não sabia, mas o Senhor já tinha ressuscitado pela minha justificação. E agora eu entendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, recebemos o dom da justiça, e em Cristo nós reinamos em vida. Cristo venceu o pecado, vencemos também. Paulo disse, é Cristo pecador? É Cristo ministro do pecado? Claro que não. Agradeça a Deus porque Ele tirou o pecado do nosso meio. E isso fica mais vivo quando você entende. Quando você entende. Por isso que Ele diz que a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você entende que não há pecado. O estrago de Adão já foi consertado. Só ficou como história em Romanos 5. Espírito Santo. Te amo, Senhor. Agradeça a Deus por tirar os pecados de nós e cravar na cruz. Te louvo e te amo, Senhor, por morrer por nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação. Pela graça somos salvos. Te louvo e te adoro, Senhor. Com minha boca e com minha língua eu confesso Jesus como meu Senhor. De fato, de verdade, o meu Senhor. Não ando nas obras da carne para entristecer o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela graça e o apostolado que nos foi dado. Recebemos essa forma de doutrina a qual fomos entregues. Recebemos a graça e o apostolado. Sim, louve e agradeça, porque é assim que o Filho de Deus deve viver nessa nova aliança. Sem condenação, livre do pecado, livre de condenação, livre de má consciência. Você não fez nada diante de Deus. Quem fez já pagou. Romanos 5,16. O juízo veio para a condenação daqueles que pecaram, não sobre nós. O dom gratuito veio para a justificação e vida. Fomos justificados e temos vida. Aí se cumpre o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abba, Pai, obrigado, Senhor. Eu posso viver em paz, eu posso viver em alegria, eu posso viver em paz, sem condenação. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. O pecado também foi aniquilado, diz Hebreus 9:26. E agora os que recebem a abundância da graça podem reinar em vida. Vivam em novidade de vida. Oh, não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte, para que como Cristo ressurgiu pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cadê os que louvam? Cadê os que recebem a graça? Te exalto, Senhor. Louve, agradeça. Por isso que Paulo disse: em tudo dai graças. Em tudo eu te dou graças, Senhor, pelo entendimento, pela salvação, pela libertação em graça do sistema da religião, do diabo, de principados e potestades. Estamos libertos em Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Oh, Abba, Pai, com Cristo, por Cristo e em Cristo.
Agradeça. Essa é a graça e esse é o apostolado. Agradeça. Agradeça. E os anjos serão enviados para te servir em seu favor. Tudo que tem fôlego, em alguns minutos, louve ao Senhor. No seu dia a dia, louve ao Senhor. Na sua vida em espírito, louve ao Senhor. Na alma, louve. Na carne, louve ao Senhor. Tudo que há em mim, louve ao Senhor. Oh! Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Cadê os que recebem a graça de Deus? Aplaudam ao Rei. Levante sua mão. Que os anjos te levem em paz, no cumprimento da palavra que diz no Salmo 91, que eles te sustentarão pelas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Está escrito. No cumprimento da palavra que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. No cumprimento da palavra que diz que eles são espíritos ministradores enviados para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. Que maravilha. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Graças a Deus veio a nós o teu reino. Que maravilha entender isso. O pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado. Perdoaste os nossos pecados. Colossenses 1,13, nos livraste do poder do império do mal, de Satanás, do poder das trevas. Tantas versões. O importante é que o Senhor nos libertou. Abba, Pai. Porque teu é o reino. Teu é o único reino. O poder, a honra e a glória. Forever and ever. Para todo sempre. Diga, igreja de santos, digam amém. Graça e paz e prosperidade e anjos ao seu favor. Graça e paz. Vão com os anjos de Deus até quarta-feira.